Dos números inteiros. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Vamos relembrar um pouco do conjunto dos números naturais e posteriormente falar sobre o conjunto dos números inteiros, que será o conjunto que nós iremos estudar no decorrer desse ano. Nós vamos iniciar falando sobre a noção de conjunto e elemento. O conjunto de alunos de uma sala de aula, o conjunto de fotos de um álbum, o conjunto de atletas de uma equipe de futebol. Então, se a gente pegar e fala o conjunto de alunos de uma sala de aula, cada aluno dessa sala é um elemento. Se eu falo o conjunto de fotos de um álbum, cada foto desse álbum representa um elemento. Conjunto de atletas de uma equipe de futebol, cada atleta é um elemento desse conjunto. Então, a gente vai imaginar que conjunto como um grupo ou coleção de objetos, onde os componentes de um conjunto são chamados de elementos. A gente pode representar através de chaves ou também de diagramas. Nós temos também, quando estamos representando conjuntos, a gente usa quando a gente vai representar conjuntos, a gente também tem que apresentar uma propriedade. E o que é essa propriedade? É o que vai caracterizar os elementos de um conjunto, ou seja, vai dar nomes a esse conjunto. Eu coloquei dois exemplos aqui, onde eu coloquei que coloquei a propriedade x tal que x é um número par positivo menor ou igual a 10. Então, os elementos desse conjunto são todos os números pares menores ou iguais a 10. Só que tem um detalhe que fala positivo. Aí, nesse caso, eu coloquei o zero aqui, mas depois eu excluí porque os números pares menores ou iguais a 10 é 2, 4, 6, 8 e 10. Então, aqui representei por propriedade, aqui eu listei os elementos. Outros exemplos de conjuntos é conjunto dos dias da semana. Quais são os elementos que fazem parte desse conjunto? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Conjunto dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8. Observe que tem uma reticênciazinha. Essa reticência significa que esse conjunto é um conjunto infinito. Algumas vezes a gente pode escrever a lista completa dos elementos. Tipo, conjunto dos dias da semana. Listei todos os elementos. Esse conjunto recebe o nome de conjunto finito. Quando eu representei conjunto dos números pares, eu não posso listar todos os elementos. Então, esse conjunto recebe o nome de conjunto infinito. Até agora, o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que nós utilizamos para fazer contagem. Né? Eu tenho o conjunto dos números naturais, coloquei a letra N. A gente sempre nomeia conjunto com letra maiúscula. Como eu disse, pode representar através de diagramas ou chaves. Eu utilizei as chaves aqui e coloquei o 0, 1, 2, 3, 4, reticência. E essa reticência significa que a gente vai continuar contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Esse conjunto é um conjunto infinito. Toda vez que aparecer essa reticência no final, é porque o conjunto é infinito. Aqui, um subconjunto. Subconjunto é a parte do conjunto. Tirei o elemento 0 desse conjunto. Tenho o conjunto dos números não nulos. Números naturais não nulos. Poderia ainda ter o conjunto dos números ímpares, que seria formado por 1, 3, 5, 7, 9, reticência. Nós vimos também o conjunto dos números pares, que é um subconjunto dos números naturais. E temos aqui um exemplo do conjunto dos números inteiros. A representação dele, desse conjunto dos números inteiros, que, além de todos os números naturais, nesse conjunto estão presentes também os números negativos. Ele tem alguns subconjuntos que nós vamos detalhar posteriormente, mas por enquanto a gente vai procurar entender esse conjunto aqui. Vamos ver a noção de números inteiros, vamos comparar e ordenar
números inteiros e representar na reta numérica. Depois a gente vai fazer a adição e subtração dos números inteiros. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse conjunto. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Observem que nesse conjunto aparece aqui esses números negativos. Todo conjunto numérico ele surge da necessidade do homem, da necessidade humana. Então, o que é que a gente vai... Então, observe que a gente tem aqui esses números negativos. Nos números naturais, a gente começava... No conjunto dos números naturais, existiam apenas os números 0, 1, 2, 3, 5 e assim por diante. Mas, diante da necessidade humana de representar algumas situações, surgiram os números negativos. E como foi formado esse conjunto? Para cada número natural positivo, surgiu um número negativo que está à mesma distância do zero. Ou seja, o 1 está à mesma distância do menos 1. O 2 está à mesma distância do menos 2. E assim foi formando esse conjunto. O 2 está à mesma distância do zero que o menos 2. O 3 está à mesma distância do zero que o menos 3. Como o conjunto dos números naturais ele é infinito, o conjunto dos números negativos também será infinito. Então, o conjunto dos números inteiros ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Temos algumas situações que precisavam ser representadas e para isso os números naturais não tinham como representar. Então, imagine um termômetro que, quando fosse medir uma temperatura muito baixa, essa temperatura de 10 graus Celsius significa que é 10 graus acima de zero. Menos 3 graus Celsius significa que é menos 3 graus, que é 3 graus abaixo de zero. Nós chamamos números negativos todos os números abaixo de zero. E, obrigatoriamente, escrevemos com o sinal de menos antes. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Quando um número não leva o sinal de menos, é porque ele é positivo. Por exemplo, 6 é a mesma coisa que escrever mais 6. 12 é a mesma coisa de escrever mais 12. E assim por diante. Um outro exemplo. Temos aqui um outro exemplo de temperatura, né? A temperatura aqui está 10 graus acima de zero, 10 graus positivo. Aqui está menos 10, significa 10 graus abaixo de zero. Podemos também utilizar para representar altitude. O nível do mar é considerado zero, acima do nível do mar positivo, abaixo do nível do mar negativo, para representar essas situações. Temos no elevador, a gente tem num edifício os andares, né? Então, no térreo, o térreo representa o zero. Acima do térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e tem o subsolo. O subsolo é a representação negativa. Mas a gente também pode utilizar um edifício com os seus andares para a gente indicar. Por exemplo, se eu quero subir, eu vou sempre somar. Se eu quero descer, eu vou sempre subtrair. Então, essa é a ideia. Se você está no térreo, que é o zero, e você vai descer, o que é que você vai fazer? Você vai diminuir. Então, vai para o primeiro, abaixo de zero, representa menos 1. Você vai para o segundo, abaixo de zero, representa menos 2, e assim por diante. Se você vai subir,
o que é que vai acontecer? Você vai sempre estar positivo. Ó. Você está somando 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Uma outra situação que a gente usa os números inteiros é para representar saldo bancário. Quando a pessoa faz um depósito, vai estar positivo. Quando a pessoa faz uma retirada, vai estar negativo. Quando faz um pagamento, negativo porque o dinheiro está saindo da conta. Quando recebe uma transferência, positivo porque o dinheiro está entrando na conta. Então, essas situações para serem representadas, a gente precisa dos números inteiros. E com o conjunto dos números naturais, a gente não podia representar. Vamos ver mais um exemplo que a gente pode utilizar números inteiros e negativos. Aqui a gente temos um outro exemplo do número de pessoas que viajam no autocarro. Varia de acordo com a paragem. Ou seja, sobem 10, a gente vai representar como mais 10. Desceram 14, vamos representar como descer menos 14. Certo? A gente também pode fazer comparação e ordenação dos números inteiros. Nós também podemos fazer comparação e ordenação dos números inteiros. O que é que a gente vai observar? Que todo número positivo é maior do que zero. 8,25 maior do que zero, 3 maior do que zero, 4,5 maior do que zero. Temos também que todo número negativo é menor do que zero, ou seja, zero é maior do que qualquer número negativo. E qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Nós podemos também fazer a ordenação desses números. Tenho aqui, que temperatura é mais baixa? Nós temos menos 5 graus, menos 2 graus ou 2 graus. Então, antes de zero, os negativos. Quanto mais distante de zero, menor. Então, menos 5 é menor do que 2, 0 é maior do que 2 e 2 é maior do que 0. Então, nós organizamos fizemos a ordenação dessas temperaturas em ordem crescente. Então, os números crescem da esquerda para a direita. Quanto mais à esquerda o número tiver, ele será menor. À esquerda de quem? Do zero. Quanto mais à direita o número estiver, ele será maior. À direita de quem? Do zero. Então vamos aqui, agora nesse momento, visualizar uma reta numérica incompleta, né? Porque aqui eu poderia colocar reticências na esquerda e reticências na esquerda e reticências na direita. Então, aqui está a representação da reta numérica dos números inteiros. Nós temos o zero, que está aqui, ele aparece apenas uma vez. À direita do zero, nós vamos ter todos os números naturais, que a gente já conhece, positivo, todos os números naturais positivos, já conhecemos. E à esquerda do zero, vamos ter todos os números inteiros negativos. Então, nessa reta numérica, os números estão organizados em ordem crescente. E os números crescem da esquerda para a direita. O número, quanto mais distante de zero estiver pela esquerda, ele será menor. O número, quanto mais distante de zero estiver pela direita, ele vai ser maior. Zero é maior do que qualquer número negativo. E zero é menor do que qualquer número positivo. Então, menos 10 é menor do que menos 9, que por sua vez, menos 9 é menor do que menos 8, menos 7 é menor do que menos 1. A gente pode dizer que menos 1 é o maior número inteiro negativo. E 0 é maior do que qualquer número negativo e menor do que qualquer número positivo. Então, observando essa reta numérica, a gente pode verificar que 0 é menor do que qualquer número positivo, como já foi dito.
Qualquer número negativo é menor do que zero. Qualquer número negativo é menor que qualquer número positivo. Entre dois números negativos é menor o que estiver mais afastado da origem. Ou seja, menos 10 é menor do que menos 1. A origem é zero. Zero a gente também chama de origem, porque o zero não é nem positivo nem negativo. Vamos ter cuidado quando a gente for determinar um antecessor e sucessor dos números negativos. Pegando 4 como referência, o antecessor de 4 é menos 5. O antecessor de 4 é menos 5. O sucessor de 4 é menos 3. Então, os números negativos, eles aqui a gente pensa que está diminuindo, mas eles estão aumentando. E é fácil de observar porque se uma pessoa deve R$10 e a outra deve 3, esse que deve 3 está mais fácil de livrar da dívida, está melhor. Deve menos. Quem deve 10 está pior do que quem deve 3. Quem deve 10 está pior do que quem deve 1. Quem deve 10 está pior do que quem deve 9. Então, a gente tem que ficar ciente disso. Os números negativos, quanto mais distante de zero estiver, menor ele será. O antecessor de 8, de menos 8, menos 9. O antecessor de menos 9, menos 10. O sucessor de 8. Sucessor de 8 é 9. O antecessor de 8 é 7. Agora, quando eu me refiro a número negativo, o antecessor de menos 8 é menos 9, o antecessor de menos 8 o antecessor de menos 7 é menos 8, o sucessor de menos 7 é menos 6, o sucessor de menos 6 é menos 5 e assim por diante. Dessa forma a gente finaliza essa videoaula e posteriormente estaremos fazendo alguns exercícios para fixar essas informações.